Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue conosco. Nós vamos continuar em Atos, e eu queria que você abrisse aí Atos 16, 29 a 40. Atos 16, 29 a 40. Na semana passada, o reverendo Rafael tratou do texto anterior, e naquele texto nós vimos a conversão de Lídia, uma mulher rica. E é na casa dela que a igreja começa a se reunir. Nós também vimos uma escrava na rua. Ela era escrava de homens e escrava também do diabo. E em um dos dias que Paulo passava por aquele lugar, ele se indigna e expulsa o demônio daquela mulher. Ela é liberta. Mas, por terem libertado a jovem, os donos dela vão prender Paulo e Silas. E é aqui que a gente começa a ler. O texto diz assim: quando os donos da jovem viram que se havia... Eu falei 19, né? Falei 19, 29. É 19. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, pedindo luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo em seguida, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes o que comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem ao carcereiro: ponham aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, eles que venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhe pediram desculpas. E relaxando-lhe
às prisões, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Senhor, mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe através dessa palavra, através desse texto. Em nome de Jesus. Amém. À meia-noite, Deus abriu todas as portas daquela prisão. As correntes caíram, os ferrolhos soltaram da parede e aconteceu a coisa mais estranha que poderia acontecer naquela noite. Ninguém saiu. Para pensar um minuto. Por que nenhum prisioneiro fugiu? Faz sentido para você? Do lado de fora está tudo escuro. Aqueles homens poderiam simplesmente sair correndo. Nunca seriam encontrados. E era meia-noite. Até o sol nascer, eles já estariam muito longe. Mas por que eles fazem isso? Eles ficam. Por quê? A pergunta que vamos debater hoje, vamos responder hoje, é: por que alguém que não cometeu nenhum crime não foge para a liberdade? Eu não vou entregar isso fácil para vocês. A gente vai caminhar com esse texto. Mas, como eu disse no começo, vocês lembram da semana passada, né? Uma menina escrava que ganhava, que era a ferramenta dos seus senhores para conquistar recursos e dava muito lucro essa menina. Ela andava atrás de Paulo, anunciando que Paulo pregava Jesus Cristo. Paulo uma hora se incomoda e expulsa aquele espírito. E no instante que o espírito sai, o lucro também vai embora. O demônio saiu e a esperança do lucro daqueles homens também vai embora junto. Porque aqueles homens não estavam preocupados com aquela moça. Ninguém estava preocupado com ela. Todos ali estavam indignados por algo que foi feito. Aqueles homens tiveram um prejuízo financeiro. Então eles ficam furiosos. Vem a fúria e eles arrastam Paulo e Silas até os magistrados. E percebam o que eles acusam. Olha o que aconteceu. O que Paulo e Silas fizeram? O que ele fez? O que eles fizeram? Expulsaram o espírito da menina, tudo bem? Tudo bem? Olha a acusação. Esses homens são judeus, perturbam a nossa cidade, pregam costumes que nós, romanos, não podemos aceitar. Foi isso que aconteceu? Era o que ele estava fazendo? Não, né? Eles mentiram. Pois é. E a multidão compra a conversa. A multidão se une aos donos da menina. A multidão quase sempre se une ao mal. E aí os magistrados prontamente os condenam. Não tem julgamento. Ele diz o seguinte: que esses homens sejam açoitados e presos na prisão de segurança máxima. E debaixo dessa sentença, Paulo e Silas então serão humilhados e espancados em praça pública. Talvez você não esteja acostumado com isso. Provavelmente você nunca viu ninguém ser açoitado na praça, né? Alguém já acompanhou isso alguma vez? Que bom. Eles levaram Paulo e Silas para a praça, tiraram a sua roupa. Eles ficam nus diante de todos. Aí eles são amarrados em um poste relativamente baixo. Suas costas e ombros ficam expostos. E tem um debate aqui sobre qual é o instrumento que foi usado. Tem duas possibilidades. Uma, que era uma vara com várias varinhas finas
feita de uma madeira leve, flexível. Era uma possibilidade. E a outra é aquele que talvez você tenha visto no filme Paixão de Cristo. Um chicote de couro, várias tiras de couro, com pesos na ponta. Tem um debate aqui, no texto não deixa isso exatamente claro. O fato é que foi grave, foi duro. Estavam lá aqueles dois homens, nus, diante do público, diante da praça, que foi até lá para ver dois homens serem espancados. Então o carrasco começa a execução. E golpe após golpe, a pele e a carne daqueles dois homens iam sendo destruídas. Sangue voava para todo lado. E eles só param depois de muitos açoites. O texto deixa isso muito claro. Foram muitos açoites. Mas o sofrimento não acaba ali. Não acaba. Aqueles homens nus, com as costas em carne viva, são levados para a prisão. E não do lado de fora, numa área arejada. Na prisão interior, na masmorra, no fundo do fundo. Um lugar úmido, escuro. E ali o carcereiro prende os seus pés no tronco. O tronco era um instrumento de madeira que abria as pernas dos prisioneiros. Isso fazia com que eles ficassem numa posição antinatural. Preso no tronco, preso naquela posição, eles não conseguiam relaxar, eles não conseguiam dormir, eles não tinham descanso. Cada hora que se passava era uma hora de tortura. E aí a gente chega à meia-noite. Dois homens dilacerados, presos no escuro, com pés presos no tronco. É a hora mais escura, no lugar mais escuro, a pior noite da vida deles. Então, surge outro personagem, né? O carcereiro. É o homem que está na outra ponta da balança. Paulo e Silas estão com as costas abertas, pés presos, não podem se virar, se deitar, não podem fugir. Eles estão completamente na mão de outras pessoas. Estão presos, né? Já o carcereiro tem outra vida. Ele tem as chaves. E todas estão penduradas na sua cintura. Ele abre e fecha as portas. Ele decide quando vai sair ou quando vai entrar. Ele decide quem vai entrar e quem vai sair. E quando a noite chega, à meia-noite, ele está deitado na sua cama, dormindo. Ele é um homem de Roma. Ele é um homem com cargo, com respeito, com autoridade. Nessa história nós temos dois tipos de pessoas. Homens no tronco, com as costas destruídas, e o homem com as chaves. Os homens do escuro e o homem que está na cama. Os presos e o livre. Se você tivesse naquele momento, naquele lugar, com qual desses você gostaria de trocar? Mas voltemos à masmorra. Porque algo impossível está acontecendo lá dentro. Paulo e Silas deveriam estar gemendo de dor. Eles deveriam estar agonizando, reclamando, gritando. Mas eles estão fazendo algo muito estranho, não é? Eles cantam presos. Eles cantam e oram hinos ao Senhor. E os outros presos ouvem. Eles escutam. Deve ser na cabeça dos outros presos também um absurdo. Como que eles estão cantando? Como eles estão felizes numa situação como essa? Imagina, no lugar que deveria ter o desespero, tem música, tem uma canção. E aqui a gente vai fazer um parênteses aqui, porque tem uma armadilha aqui. Eu podia dizer o seguinte: estão vendo?
Eles louvaram a Deus e Deus mandou o terremoto. Eles adoraram na prova e as cadeias caíram. Logo, louve e as cadeias cairão. Ore e Deus vai te libertar da sua prisão. Adore, todo problema vai ser resolvido. Soa bonito, né? É espiritual isso, não é? O problema é que é falso. É mentira. Se a história fosse essa, assim que as cadeias foram abertas, eles sairiam correndo. Eles cantaram para isso, não foi? Eles não cantaram para ser livres? Quando foram, por que não foram embora? Por que eles cantaram? Se fosse isso. Mas eles ficam. Então, por enquanto, eu vou voltar com uma outra pergunta. De onde vem essa canção? Por que que um homem preso no tronco, ainda com a porta trancada e os pés amarrados num tronco, resolve cantar? Eles não sabem que vai acontecer um terremoto. Quem sabe somos nós, os leitores. Eles não sabem o que vai acontecer. Que tipo de liberdade é essa que não depende da fechadura da porta? E eu quero que a gente volte para o carcereiro. O homem que dorme. O homem que agora está dormindo. Ele tem um teto. Ele tem cama. Ele tem um nome que as pessoas respeitam. Ele não tem fome. Ele não tem frio. Ele não está sangrando. Ele cumpriu o que foi mandado. Ele é um homem do Estado. A consciência dele não o incomoda. E olhando de longe, talvez se nós estivéssemos naquele tempo, se você fosse um cidadão do século I, talvez você hoje estaria estudando para prestar o curso de carcereiro, para ser um carcereiro de Roma. Era uma posição boa, era um lugar legal. Ele parece muito bom olhando de longe. Mas tem um problema. A terra tremeu. Um terremoto violento acontece. E nisso os alicerces da cadeia são abalados. As portas se abrem, as correntes soltam. Agora o carcereiro acorda. Esse homem que tem a vida boa. Está tudo tranquilo nele, na vida dele. Mas nesse momento, a vida dele se inverte. Tudo é invertido. O homem que tem as chaves vê as portas abertas. Para que serve uma chave para portas abertas, né? Que poder que ele tem agora. Na cabeça dele tem uma conta. Portas abertas significam prisioneiros fugitivos. Se os prisioneiros fugiram, uma coisa vai acontecer. O guarda responde com a vida pela segurança dos seus prisioneiros. Se eles sumiram, ele morre. Agora a vida dele não vale mais nada. O cargo, o respeito, a autoridade, tudo evaporou diante daquelas portas abertas. Um terremoto, uma coisa errada, um problema destruiu a vida daquele homem de reputação com autoridade. Invejável, que talvez nós gostaríamos de ser. E o que faz então o homem das chaves, o homem livre, aquele que dormia? Ele saca a espada e aponta para o próprio peito. O homem que tem todas as chaves só encontra uma única saída. E a única saída que ele enxerga é a morte. Olhe para esses dois homens agora. Tem um no tronco, com as costas abertas, cantando. Tem outro em pé, livre, rico, com as chaves na cintura. Mas que nesse momento tem a espada apontada para o próprio peito. Qual desses está preso?
qual desses homens é o prisioneiro? A espada está erguida e lá de dentro, enquanto esse homem se preparava para tirar a própria vida, ele ouve um grito. Quem grita? Quem? E o que ele grita? O que Paulo grita? Não faça mal nenhum a ti. Estamos todos aqui. Pensa no que isso significa. Paulo, lá no fundo, machucado, podia ter corrido. Mas ao invés disso, ele e todos os outros ficam. Todos estamos aqui. Significa para o carcereiro, você não será morto. Todos ficarem. Significa para o carcereiro que a vida dele foi salva. Você entende por que ninguém saiu? Você entende porque essa é a coisa mais estranha que acontece nesse texto? Numa situação como aquela, o natural seria que todos fossem embora. Mas se fossem, o carcereiro seria morto. Para Paulo, a porta nunca foi um problema. A porta, mesmo fechada, não impedia a salvação de Paulo. Paulo já estava livre. Ele estava livre no tronco. Ele estava livre cantando. Mas o carcereiro, o que estava fora da prisão, se Paulo saísse, ele morreria. Então Paulo fica. E por isso esse homem vive. E os que pareciam presos estão livres, né? Mas esse homem que parecia livre mostra o quão ele era escravo da estrutura, escravo do que ele fazia. Então ele pede luzes e vai para dentro. Ele corre para dentro da masmorra e, encontrando Paulo e Silas lá, tremendo, se joga aos pés do prisioneiro. E a pergunta dele, a fala dele é: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Nós já vimos pessoas sendo salvas nessa cidade, né? Vimos a senhora distinta, Lídia. Vimos a jovem escrava. Agora a gente está vendo um carcereiro romano. Mas vocês lembram que eu perguntei no lugar de quem vocês gostariam de estar? Se eu perguntasse agora, no lugar de quem você gostaria de estar? Do carcereiro ou de Paulo? É possível que você tenha mudado de opinião aí. É possível que você se veja agora cantando diante das adversidades. Mas muito provavelmente você não é Paulo ou Silas. Muito provavelmente você é ou foi o carcereiro. Nós somos aqueles que mantêm a engrenagem rodando. Nós somos aqueles que vivem alheio à dor dos outros. Nós estamos buscando destaque social. Nós dormimos tranquilamente. Nós temos comida e bebida na nossa casa, à nossa disposição. Nós temos uma vida confortável. E se você ainda não tem tudo isso, é o que você busca, é o que você quer. E eu sou exatamente como você. Eu sou exatamente como você. Então a gente olha para o carcereiro não como um estranho, mas a gente olha para ele como um espelho. É quem nós somos. E talvez você fale assim: não, eu não sou isso não. Então tá bom. O que você faria se você perdesse tudo? Tudo. Seu conforto, você fosse humilhado publicamente, você de uma hora para outra não tivesse mais água ou comida disponível. Imagina se o seu corpo inteiro doesse. Tudo isso agora, acontecendo de uma vez. Quem daqui de nós cantaríamos louvores? Quem aqui cantaria? Vocês percebem que nós não somos Paulo ou Silas? Vocês percebem que a gente, se perdesse tudo,
talvez também estivéssemos com a faca, com a espada apontada para o nosso peito? Talvez não todos, talvez tenha alguma exceção. Espero que tenha, mas a maioria de nós nos identificaríamos muito mais com o carcereiro do que com Paulo. Mas é exatamente porque nós somos o carcereiro que essa é uma boa notícia. Porque o que salvou a vida do carcereiro não foi o terremoto. O terremoto sozinho ia matá-lo. O que salvou a vida dele foi que homens inocentes, Paulo e Silas, não tinham feito nada para serem condenados. Esses homens que não fizeram nada decidiram não ir embora, escolheram ficar. A permanência deles no escuro faz com que ele viva. Mas vamos tirar os nossos olhos de Filipos, onde nós estamos. Vamos para as colinas de Jerusalém. Porque ali também teve outro inocente. O único verdadeiramente inocente. Ele também foi preso. Também foi espancado. Ele também foi açoitado. Se nós temos dúvidas do instrumento que açoitaram Paulo e Silas, de Jesus nós não temos. Ele foi espancado com um chicote, com pontas de pedra, de osso, de peso. Sua carne foi removida das costas. E dali ele sai carregando a própria cruz para morrer crucificado. E ao redor dele tinha uma multidão. A multidão novamente fazendo a coisa errada. E a multidão dizia: salva-se a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. A multidão dizia: use as chaves que você tem, Jesus. Você as tem. Você pode orar para o seu pai e pedir 12 legiões de anjos. Você pode pedir para que Deus te salve disso. Faça isso, desça. Mas Jesus também não desce. Aquele que tinha as chaves do universo decide não se salvar. E ele foi pregado, condenado. Também no escuro, na hora mais escura. Durante o dia, a terra se fez noite. E pensa que para Paulo ou Silas, esse tempo de dor durou uma noite. Para Jesus, custou uma vida. Ele se entregou. Ele morreu para nos salvar. Ele tomou até a última gota dessa taça amarga. Os açoites que ele tomou seriam nossos. Nós deveríamos ser tratados como os criminosos. Mas Jesus fez isso no nosso lugar. E por que ele fica? Por que Jesus fica? Pela mesma razão que Paulo ficou. Para nos salvar. Cristo fica na cruz para que a gente tenha a vida, para que a gente seja salvo. Mas o sacrifício de Paulo e Silas fez com que um carcereiro continuasse vivo mais um pouco. Não é verdade? Eu tenho certeza que ele já faleceu. O sacrifício de Jesus fez com que esse mesmo carcereiro tivesse vivo agora ao lado dele. Assim como nós. Nós também fomos comprados pelo sangue. E o sacrifício dele faz com que a gente viva eternamente. Paulo fica porque a porta nunca foi o ponto. O ponto, a coisa mais importante dessa história não era a libertação das cadeias, era a vida do carcereiro. E assim o evangelho se cumpre. Cristo também não desce da cruz. Ele podendo continua, ele permanece e é condenado na cruz para que nós, os verdadeiros presos, saíssemos vivos. Vocês conseguem entender agora? Conseguimos entender agora?
Porque talvez a gente passe a vida inteira tentando conseguir as chaves, conseguir o patrimônio, o respeito, o controle da vida, a segurança, o dormir tranquilo. E o tempo todo nós estamos debaixo dessas chaves, sendo prisioneiros, não de uma cela de ferro, mas do medo, da honra ferida, do pavor de ser descoberto no seu pecado, de uma conta que um dia vem, chega. Mas de uma hora para outra o chão treme, né? Na hora que isso acontece, a nossa tendência é erguer a espada contra nós mesmos. Mas veio uma voz do escuro dizendo, não faça isso, não faça isso. Para a gente é a mesma coisa. Não se desespere, não se desespere. Jesus já morreu por você. A gente precisa lembrar que a porta da cela que nos prende de verdade, que não é essa de metal, é essa que prende o nosso coração, já foi aberta. E ela foi aberta não porque você cantou bonito, nós cantamos aqui e foi bonito. Mas não foi por isso. Não foi porque você adorou a Deus com fervor o bastante, que você orou no tempo certo, disse as palavras corretas. A porta foi aberta porque outro se recusou a sair, se recusou a descer. E essa é a diferença da religião para o evangelho. A religião te troca as chaves. A religião te dá outras chaves. Diz que se você orar bastante, se você jejuar o suficiente, se você fizer todas as coisas do jeito certo, Deus vai te livrar dos seus problemas. O evangelho diz o contrário. Ele tira as chaves das nossas mãos. Cristo as toma. Abre o nosso cativeiro. Abre a nossa cela. Desde aquela manhã que o túmulo ficou vazio, a porta, a janela, a cela, tudo está aberto. A gente só precisa viver assim. Crer, atravessar. Naquela mesma noite, o carcereiro lava as feridas de Paulo e Silas, né? E da mesma forma que o carcereiro usa água para limpar aquelas feridas, Paulo e Silas usam água e batizam o carcereiro e toda a sua família. E olha que estranho, olha que situação. Aquele que antes era o algoz passa a ser irmão, é transformado como irmão, passa a ser da família. Agora a gente pode voltar àquela pergunta. De onde vinha a canção? Como é que Paulo e Silas cantavam no tronco, com a porta trancada, como se nada quando ainda nada tinha sido resolvido? A gente agora sabe. Paulo não cantava para abrir a cadeia, para sair da cela. Ele não cantava para Deus apertar o botão do terremoto. Ele cantava porque ele já era livre. A liberdade não estava do lado de fora. Aquela canção não era a alavanca da libertação. Era fruto de uma libertação que ele já tinha recebido. Um antigo pai da igreja diz que as pernas não sentem o tronco quando o coração está no céu. Bonita frase, né? Os pés de Paulo continuavam presos na madeira, mas o coração dele já estava livre, assentado em um lugar onde Roma não podia alcançar. E lembram que tinham gente escutando? O texto diz que outros presos ouviam Paulo e Silas cantar. Tinha uma plateia no escuro. Sempre há uma plateia. O mundo escuta quando a gente canta. A nossa teologia ela não é perfeita.
E ela é muito, muito ruim para os dias difíceis. É muito difícil você falar algo para alguém que sofre. Mas quando a gente enxerga alguém cantando, louvando, na prisão, na cadeia, quando as coisas estão dando errado, quando alguém perde um parente, quando alguém está numa situação muito pior do que a nossa, isso é uma mensagem muito forte, muito forte. Porque as pessoas olham e percebem assim, não é possível que essa pessoa está de pé diante disso. Não tem como não ser Deus que a sustenta. Então a gente termina agora com três aplicações. A primeira é a mais incômoda. Onde na sua vida você ainda é carcereiro? Aonde na sua vida, se o terremoto vier, a sua vida acaba? No seu casamento? Quando o dinheiro vai embora? Quando você perde o emprego? Quando o seu pecado é exposto? Quando chega o problema e você decide sacar a espada? Esse é o carcereiro que habita em você. Habita em mim. Deve estar dentro de você também. A segunda aplicação é que a prisão nunca foi circunstancial. Você acha que você seria livre? Você acha que você seria livre se você mudasse de emprego, se você mudasse de cidade, se você tivesse casado com a pessoa X ou Y, se o seu corpo fosse melhor, se sua conta bancária tivesse mais tranquila, aí sim eu vou ser livre. Mas o carcereiro tinha tudo isso, tudo isso. E ele era o homem mais preso aqui dessa cidade. A prisão dele não era física, era o medo de morrer, era o medo de perder a honra, a justiça que ele precisava provar que tinha. E a última é uma notícia. Não saia daqui imaginando que você vai cantar mais alto, que você precisa cantar mais alto, com mais força, ter mais fé. Se você fizer tudo isso, Deus vai abrir as portas. Não. Se você sair daqui dizendo isso, não valeu de nada. Você tem que sair daqui lembrando que aquele que tem a chave já te libertou, já te tirou da cadeia, já te fez homem livre, já te deu a vida. E essa é a notícia. Jesus tomou o nosso lugar. Ele não desceu da cruz para se salvar, mas ele morreu para nos salvar. E do momento que ele disse que estava consumado e derramou o seu espírito, dali para frente, nós somos homens livres, nós somos homens santos, salvos. Não precisamos de mais nada. A gente não canta para ser solto. Nós cantamos porque fomos soltos. E olha que imagem linda que o texto cria no final. Paulo, ele não sai da prisão fugitivo, né? Ele fica até o outro dia. E aí os magistrados precisam ir lá para liberá-los. Agora quem está com medo são os magistrados. Mas antes de partir, antes de sair da cidade, para onde Paulo vai? Paulo e Silas vão para a casa de Lídia. Vão se reunir com os irmãos. Agora, Lídia, a escrava, o carcereiro, todos ali em Filipos, reunidos como uma única família. E Paulo, ainda machucado, ainda dilacerado, recém-saído do tronco, é quem vai consolá-los. Olha que inversão. Paulo os consola, os encoraja.
Então segue o seu caminho. O reino de Deus funciona assim. O mundo chama de presos aqueles que têm regras e estão numa igreja. Jesus nos chama de livres, de libertos. Porque Jesus ficou e pagou pela nossa vida, nos comprou na cruz. E somos livres. Eu e você, homens livres, que agora podem cantar. E eu queria que a gente orasse um instante, e eu queria que viesse já o grupo de louvor, que a gente cantasse, porque somos livres.